teve a perda de audição? Contar a história. Eu nasci com deficiência auditiva, já que a minha perda auditiva ela é congênita, já vem do histórico familiar de alguns familiares com deficiência auditiva. Nasci já com perda severa profunda e conforme fui crescendo fui perdendo mais ainda. Usava aparelho auditivo, mas não tinha muito ganho com o aparelho auditivo e sempre era reforçado por leitura labial. É, a descoberta, em relação à descoberta da surdez, quando eu tinha por volta de 4 anos de idade, meus pais já estavam há muito tempo tentando investigar e descobrir qual que era o meu comportamento diferente e tudo mais. Então teve diagnóstico de autismo, e depois minha mãe encontrou um médico que falou que para ela assim, seu filho é surdo, ele não vai trabalhar, não vai estudar, não vai constituir família, vai depender de vocês o resto da vida, e que indicou para eu ser internado numa instituição. Mas felizmente, né, meus pais não aceitaram o diagnóstico e foram atrás do. Vou começar de novo. Por favor, porque eu acho que. Bom, eu nasci surdo. Minha perda auditiva é congênita, vem desde o nascimento, de perda profunda, severa profunda. Atualmente é profunda. E a descoberta foi dada aos 4 anos de idade. Meus pais já investigavam há muito tempo meus comportamentos, é, de não responder, de não atender e outros comportamentos atípicos. E inicialmente eu tive diagnóstico de autismo, que não foi considerado no caso. Eles continuaram indo atrás. Então o médico deu o diagnóstico da surdez. Quando o médico deu o diagnóstico da surdez na época, ele afirmou para minha mãe que eu não iria trabalhar, que eu não iria estudar, que eu não iria constituir família, que eu ia depender deles o resto da vida. E aí. E aí. Bom, minha mãe não aceitou, né? Meus pais não aceitaram essa parte do diagnóstico, mas pegaram o diagnóstico da surdez e começaram a correr atrás. E hoje eu sou uma pessoa casada, estudei, tenho a minha empresa, tenho filhos e sou bem oralizado, como vocês podem ver. Beleza. Se apresenta. Esqueci de pedir pra você se apresentar. Se apresenta. Já dobrei? Ainda tá gravando? Tá indo. Depois eles fazem os cortes. Eu sou Joaquim Emanuel Leitão Barbosa, Joaquim Barbosa. Sou surdo profundo, sou autista com TDAH e altas habilidades. Sou empresário no ramo de serviços de acessibilidade na comunicação. E é isso. Há quanto tempo usa o implante coclear? Eu uso implante coclear desde 2011. Então, deixa eu ver, já são 12 anos, né? Quase 12 anos de implante coclear. Fiz implante coclear, a primeira cirurgia no ouvido esquerdo e a segunda no direito um ano depois. Uso esse processador aqui, eu vou até mostrar aqui o processador, que é o. Você consegue ver aqui. Esse processador aqui eu uso aqui, fica preso por um ímã, né, que é a parte interna que fica o chip, me permite uma audição biônica. E minha vida mudou bastante depois do implante coclear. A audição melhorou após o uso do implante coclear? Eu senti um baque muito grande quando eu fiz a cirurgia, que foi uma sensação muito boa, assim, e muito curiosa, porque
foi diferente de tudo que eu esperava. Eu usava o aparelho auditivo desde os 7 anos de idade. Não comecei cedo, não tinha aparelho, mas nos 7 anos de idade, quando mudei para Brasília, eu comecei a utilizar aparelho auditivo. Foi um treinamento constante, mas eu não conseguia compreender os sons auditivamente. Demandava um esforço muito grande. Eu sempre utilizava o aparelho auditivo com o auxílio da leitura labial, com convivência com outras pessoas ouvintes. E o implante coclear foi uma virada de chave muito interessante, porque na hora da ativação, eu é uma coisa muito curiosa como o nosso cérebro funciona. A audição parecia metálica, era um som muito distorcido, um som muito confuso. Mas no mesmo dia, parecia que aqueles sons estavam sendo substituídos por uma audição muito diferente. E a partir daquele momento que eu fiz implante coclear e quando eu comecei a ouvir, eu fiz na verdade para poder ouvir minha filha, que gostava muito de cantar, então eu falei, poxa, eu estou perdendo essa fase, do crescimento dela, que ela gostava muito de ficar cantando, queria cantar para mim. Isso me influenciou, ela tinha só 2 anos de idade na época. E aí eu fiz a ativação e no momento da ativação não foi aquilo que a maioria das pessoas vê nos vídeos, família chorando, a pessoa chorando. Foi uma coisa meio técnica, né, porque eu estava muito focado. E a emoção só veio depois, quando eu pude ver minha filha falando, que eu fiz implante para escutar ela. E pude começar a aprender os sons, na verdade, conhecer músicas, mas eu já conhecia, já tocava um instrumento, de percussão e tudo mais, mas era uma coisa muito mais rítmica do que melosa. E foi a partir do implante coclear que a minha vida passou a ser melodiosa, assim, melódica, mais completa, com muito mais percepção de sons, com muitas curiosidades que eu não sabia, não ouvia pássaro assim com tanta facilidade, eu não sabia do barulho do fogo quando a gente ligava o fogo do fogão, da água fervendo, o barulho das folhas secas quando você pisa, que é gostoso pra caramba. E nessa época eu falei, o som praticamente invade a gente, porque você não tem como, vocês ouvintes assim, vocês não podem simplesmente parar de ouvir, porque ele simplesmente chega sem permissão, ele chega pra você. Claro que eu também descobri a dor de cabeça de sons muito altos, barulhos estridentes, mas pra mim tudo foi uma experiência muito, muito legal de som, de conhecer uma diversidade muito grande de som, entrar em contato com meus amigos, cara, eu quero conhecer sua voz, eu quero conhecer o seu som. E porque eu não conhecia a voz dos meus amigos, eu estava sem aparelho por um tempo, né? E alguns amigos eu fiz nesse período de transição do aparelho auditivo para o implante coclear, sem ouvir, e só sabia leitura labial. Então eu imaginava assim como que seria, e fui surpreendido com vários amigos, que foi muito legal a experiência, foi muito legal estar implantado e ouvir a primeira vez que meu filho assim que ele nasceu, quando ele deu aquele grito longo, 40 minutos gritando, eu fiquei encantado com aquilo, e foi muito curioso, porque eu falava assim, esse é o som do meu filho, é o som do meu filho, e é muito assim, eu fico até emocionado, porque pra mim o som faz uma diferença muito grande. Levaram-se muitos anos, claro que eu já estava com 31 anos quando eu fiz implante coclear a primeira vez, mas mesmo assim eu pude aproveitar uma experiência, eu tive que me esforçar, claro, tive que experimentar, tentar aprender, tentar treinar, tentar aprender o som, e o resultado valeu a pena. Bom, qual a importância da inclusão para pessoas totalmente surdas? Quais os desafios? Vamos dizer a pessoa totalmente surda, até porque são poucas pessoas, vamos dizer, totalmente surdas, até porque pessoas com perdas profundas, elas têm muitos aparelhos auditivos que não servem para elas. E muitas dessas pessoas com deficiência auditiva mais profunda, elas precisam da inclusão da língua.
e além de vários fatores, porque eu dou o sucesso do implante coclear, o sucesso da adaptação auditiva a um processo completo. Não é apenas a pessoa surda, você botar um aparelho auditivo, botar um implante coclear, acabou, resolvi o problema. Não é assim que as coisas funcionam. Depende da própria pessoa, porque ela precisa se esforçar, ela precisa se concentrar, ela precisa investir o tempo dela, cansa, dói. É um processo demorado, é um processo, pode ser maravilhoso para algumas pessoas, mas ele requer um esforço, ele requer uma preparação e também requer um apoio muito grande de quem está no seu lado, da sua família, da sua esposa, esposo, dos seus pais, dos seus filhos. Então requer um envolvimento todo e você precisa se incluir na sociedade. O desafio é que as famílias estejam presentes com essa pessoa, junto com profissionais qualificados, profissionais que têm preparo para a área, que possa acompanhar o treinamento, o fonoterapia, que possa acompanhar todo esse processo. Falando de audição especificamente, e a inclusão, né, de que não é um favor, é um direito da gente estar presente em todos os espaços. E é um desafio muito grande, porque muitos, mesmo com implante coclear, podem não ter o ganho que eu tenho, por exemplo. Que eu tenho esse ganho que eu tenho da audição. E eu também preciso muitas vezes de acessibilidade na questão do som, por exemplo, com os eventos, shows, com palestras, com cursos, treinamentos, com esses recursos audiovisuais, os áudios que as pessoas mandam, que tem muitos ruídos. Eu tenho um fator de comorbidade que me dá um pouco mais de trabalho em relação à compreensão do som, mas eu não desisto, né? E eu falo que um grande desafio é você conseguir casar a família, a própria pessoa e os profissionais, saúde, educacionais, tudo mais. Quando você tem essa harmonia, que a família consegue se envolver no processo, a pessoa consegue passar por esse processo de forma não traumática, de forma confortável, vai ter um pouco de cansaço, um pouco de, pode acontecer dores de cabeça, o processo mesmo, mas ela vai estar toda suportada pela família e pelos profissionais, que são profissionais bem capacitados, que vão trabalhar junto com a família. Não é só você largar a criança com deficiência, os profissionais falam aí, ó, problema é de vocês. Não, não é bem assim. E nem os profissionais falam, família, não tem mais nada para fazer. Então é todo um trabalho conjunto. Esse é um grande desafio. E também o respeito da língua, né? Que a gente aprender Libras, eu queria até fazer um comentário, um adendo aqui. Aprender Libras não é impeditivo para pessoa com deficiência participar da vida. E ela, inclusive, é um complemento. Ela pode sim não ser oralizada, se comunicar por Libras e usar implante coclear. No mundo inteiro nós temos surdos que não são oralizados como eu e utilizam a Libras como sua primeira língua e tudo bem. Ele pode ter um ganho com o aparelho, ele pode descobrir novas coisas. A gente tem vários relatos pela internet, por aí, pelas redes sociais, de surdos não oralizados que estão experimentando sons, perguntando para o ouvinte que som é esse. E a gente precisa, o desafio é acolher, na verdade, é acolher em harmonia com essas pessoas.